Olá pessoal, aqui é o Gustavo do canal Fenômenos. Olá, dia 19/9 de 2017, fazendo cobertura aqui do terremoto que atingiu aqui o México, de 7.1. Hoje completava, né, o aniversário aí de um outro terremoto que deu em 1985, né, causou aí dezenas de mortes. Hoje já se sabe aqui que tem alguns feridos aí, em torno de 5 vítimas fatais. O terremoto de 7.1 é algo considerável, tá pessoal? A situação aqui é que tá estranha, né? Como eu tô fazendo a cobertura de furacão e de terremoto, são simultâneos, né? O que tá acontecendo. Então aqui o pessoal, aqui foi um terremoto mais aqui em Pueblo, né? Mais ou menos no centro aqui da cidade do México, e as pessoas filmaram aí, né? Tem algumas filmagens aí referente ao acontecido. Ainda não se sabe assim danos assim maiores, né? Só realmente essa situação aí mais complicada, que é um terremoto atrás do outro, né? As informações não são precisas, mas no entanto já se fala de 5 mortes aqui, né? Algumas casas têm suporte para enfrentar esse tipo de situação devido a esse que aconteceu aqui em 1985. Mas algumas regiões assim mais pobres, né, pessoal, que tem um pouco mais de dificuldade assim para ter esse tipo de estrutura, né? Então o que acontece é que realmente quanto mais afastado do centro assim a estrutura, menos favorável a esse tipo de situação. Então acaba acontecendo que tem fatalidades nessas regiões aí, né? Foram mais de 98 pessoas, né, que ficaram feridas naquele terremoto lá que aconteceu, né, no México, de 8.2, né, que tem a cobertura aí no canal, né. E outra situação aqui também, ó, vamos passar aqui, vai pro Brasil. A gente acha que tá livre, né, não tá livre não, tá. Olha aqui, ó, um tremor aqui atinge aqui um terremoto aqui no Paraná, mais ou menos um terremoto aqui de 5, né, 5.1. Em alguns lugares aqui o abalo foi de 3.5, aqui perto de Curitiba, aqui em Rio Branco do Sul, ó. As pessoas também filmaram, né, e demonstraram aí pânico, né, porque o terremoto foi atingido aí mais ou menos uma distância de 10 metros, 10 quilômetros, né? Então 10 quilômetros para o solo é uma distância muito curta, então dá a impressão do tremor ele ser mais forte, né, apesar de ter sido de 5. Então olha aí a situação. Aconteceu basicamente aí, ó, dia 18/9. Ontem. Então a gente acha que tá livre aqui no Brasil, mas começa a não tá tão livre assim, né? Em Minas Gerais também tá tendo um relato lá de terremoto, lá de Minas. Vários já colocaram comentário me avisando, falou, cara, a terra treme aqui todo dia. Então a gente tá aí fazendo essa cobertura referente a fenômenos naturais, né? E provavelmente vão acontecer outros sismos, né, em sequência desse terremoto maior. Então possivelmente aí tanto no México quanto no Paraná, aqueles reflexos, né, do sismo, né, são vários que vão acontecendo, né, dependendo da situação aí que foi esse terremoto. Então mais uma cobertura aí, ó, passando as informações ainda picada, né, muita informação, ainda não se tem ainda certeza da quantidade de vítimas, e aproximadamente 5 pessoas, né, vítimas fatais, é algo lamentável, mas o número de feridos ainda não se tem certeza absoluta ainda, mas a situação é grave, porque eles estão com o furacão Max, eles receberam o furacão Katia e eles receberam esse terremoto de 8.2, agora em sequência eles recebem esse terremoto de 7.1. Uma situação extremamente complicada. Eu não sei bem o que está acontecendo, porque é uma coisa acontecendo atrás da outra, né? E não é normal, tá, pessoal? Isso daí não é uma coisa normal. Pode ser natural, né? É um fenômeno natural, mas não é uma coisa normal, né? Você ter tantos furacões e tantos terremotos assim, um atrás de outro. Aqui o México, de 7.1. Hoje completava, né, o aniversário aí de um outro terremoto que deu em 1985, né? Causou aí dezenas de mortes.
Hoje já se sabe aqui que tem alguns feridos aí, em torno de 5 vítimas fatais. O terremoto de 7,1 é algo considerável, tá, pessoal? A situação aqui é que tá estranha, né? Como eu tô fazendo a cobertura de furacão e de terremoto, são simultâneos, né, o que tá acontecendo. Então aqui o pessoal aqui foi um terremoto mais aqui em Pueblo, né, mais ou menos no centro aqui da cidade do México, e as pessoas filmaram aí, né, tem algumas filmagens aí referente ao acontecido, ainda não se sabe assim danos assim maiores, né? Só realmente essa situação aí mais complicada, que é um terremoto atrás do outro, né? As informações não são precisas, mas no entanto já se fala de 5 mortes aqui, né? Algumas casas têm suporte para enfrentar esse tipo de situação devido a esse que aconteceu aqui em 1985, mas algumas regiões assim mais pobres, né, pessoal, que tem um pouco mais de dificuldade assim para ter esse tipo de estrutura, né? Então o que acontece é que realmente quanto mais afastado do centro assim a estrutura menos favorável a esse tipo de situação, então acaba acontecendo que tem fatalidades nessas regiões aí, né? Foram mais de 98 pessoas, né, que ficaram feridas naquele terremoto lá que aconteceu, né, no México, de 8,2, né, que tem a cobertura aí no canal, né? E outra situação aqui também, ó, vamos passar aqui, vai pro Brasil. A gente acha que tá livre, né? Não tá livre não, tá? Olha aqui, ó, um tremor aqui atinge aqui um terremoto aqui no Paraná. Mais ou menos um terremoto aqui de 5, né? 5,1. Em alguns lugares aqui o abalo foi de 3,5, aqui perto de Curitiba. Aqui em Rio Branco do Sul, ó, as pessoas também filmaram, né? E demonstraram aí pânico, né? Porque o terremoto foi agido aí mais ou menos uma distância de 10 metros, 10 quilômetros, né? Então 10 quilômetros para o solo é uma distância muito curta, então dá a impressão do tremor ele ser mais forte, né? Apesar de ter sido de 5, então olha aí a situação. Aconteceu basicamente aí, ó, dia 18/9, ontem. Então a gente acha que tá livre aqui no Brasil, mas começa a não tá tão livre assim, né? Em Minas Gerais também tá tendo um relato lá de terremoto, lá de Minas. Vários já colocaram comentário me avisando, falaram, cara, a terra treme aqui todo dia. Então o terremoto que deu em 1985, né, causou aí dezenas de mortes. Hoje já se sabe aqui que tem alguns feridos aí, em torno de 5 vítimas fatais. O terremoto de 7,1 é algo considerável, tá, pessoal? A situação aqui é que tá estranha, né? Como eu tô fazendo a cobertura de furacão e de terremoto, são simultâneos, né, o que tá acontecendo. Então aqui o pessoal aqui foi um terremoto mais aqui em Pueblo, né, mais ou menos no centro aqui da cidade do México, e as pessoas filmaram aí, né, tem algumas filmagens aí referente ao acontecido, ainda não se sabe assim danos assim maiores, né? Só realmente essa situação aí mais complicada, que é um terremoto atrás do outro, né? As informações não são precisas, mas no entanto já se fala de 5 mortes aqui, né? Algumas casas têm suporte para enfrentar esse tipo de situação devido a esse que aconteceu aqui em 1985, mas algumas regiões assim mais pobres, né, pessoal, que tem um pouco mais de dificuldade assim para ter esse tipo de estrutura, né? Então o que acontece é que realmente quanto mais afastado do centro assim a estrutura menos favorável a esse tipo de situação, então acaba acontecendo que tem fatalidades nessas regiões aí, né? Foram mais de 98 pessoas, né, que ficaram feridas naquele terremoto lá que aconteceu, né, no México, de 8,2, né, que tem a cobertura aí no canal, né? E outra situação aqui também, ó, vamos passar aqui, vai pro Brasil. A gente acha que tá livre, né? Não tá livre não, tá? Olha aqui, ó, um tremor aqui atinge aqui um terremoto aqui no Paraná. Mais ou menos um terremoto aqui de 5, né? 5,1. Em alguns lugares aqui o abalo foi de 3,5, aqui perto de Curitiba. Aqui em Rio Branco do Sul, ó, as pessoas também filmaram, né? E demonstraram aí pânico, né? Porque o terremoto
Foi agido aí mais ou menos uma distância de 10 metros, 10 quilômetros, né? Então 10 quilômetros para o solo é uma distância muito curta, então dá a impressão do tremor ele ser mais forte, né? Apesar de ter sido de 5, então olha aí a situação. Aconteceu basicamente aí, ó, dia 18/9, ontem. Então a gente acha que tá livre aqui no Brasil, mas começa a não tá tão livre assim, né? Em Minas Gerais também tá tendo um relato lá de terremoto, lá de Minas. Vários já colocaram comentário me avisando, falaram, cara, a terra treme aqui todo dia. Então a gente tá aí fazendo essa cobertura referente a fenômenos naturais, né? E provavelmente vão acontecer outros sismos, né, em sequência desse terremoto.